Deixa eu falar das atrações que nós vamos ter hoje por aqui, as convidadas especiais já comigo no cenário, a Joyce Moura, está ela na telinha, ela que é jornalista, também é especialista em marketing político, marketing digital, e está conosco para trazer dicas e informações importantes para ajudar você que quer aí trabalhar nas suas redes sociais, os passos que farão você ter um alcance melhor, que farão você ter um engajamento melhor. O que você deve e não deve fazer? O que você precisa explorar e entender em relação às ferramentas? Será que é bacana marcar presença não só em uma, mas em várias redes sociais? E qual é o seu comportamento nessas redes sociais? É o mesmo em todas elas? Você tem que entender a linguagem de cada uma dessas redes. Dicas bem legais e um bate-papo que vale a pena você acompanhar daqui a pouquinho ao vivo no programa, tá joia? E a querida Joyce Moura está de volta aqui ao nosso programa para bater um papo super legal sobre tudo que envolve esse mundo das redes sociais, as verdades, as mentiras, o que é interessante você observar, o que é uma postagem, por exemplo, vazia, por que você não deve fazer uma postagem como essa, como você ter essa interação com o seu público do outro lado. Ela é especialista nesse tipo de assunto voltado para o segmento político e hoje ela vem trazer esses seus conhecimentos de uma forma geral, para todos nós aprendermos. Bom dia, Joyce, tudo bem? Bom dia, Giacomelli, tudo bem? Um prazer estar aqui de volta para falar de um assunto tão importante que é comunicação, né? Como a gente deve se comunicar. Lá atrás tinha um bordão de um personagem de um programa de TV, eu não lembro de quem era, mas dizia: quem não se comunica se estrumbica. O velho Chacrinha. Chacrinha, né? Olha só, do Chacrinha, ele já era um visionário, né? Porque é realmente uma grande verdade. Se você não se comunicar, de alguma forma você fica para trás. Fica para trás, e hoje, especialmente com a rede social, Giacomelli, mudou o formato da comunicação, e se for mal interpretada, né, é um problema muito grande para marcas, para pessoas, né? E afinal, pessoas são marcas, a gente tem que defender isso, né? E rede social, você falou anteriormente, Giacomelli, é sobretudo pessoas. Pessoas se conectam com pessoas, não são números. Então, a gente acha que esse é o pulo do gato da rede social, é você entender que você deve humanizar a sua rede social. O que deve ser feito para humanizar? Quando se fala assim, humanizar, a gente tem escutado essa palavra em todos os segmentos. Humanizar o atendimento médico hospitalar, humanizar o atendimento junto ao cliente e deixar um pouco de lado tantos robôs, ter um atendimento ao cliente nas lojas físicas mais humanizados. O que é esse humanizar que a gente tanto escuta falar? Humanizar é exatamente você mostrar que você é igual à pessoa que está lá consumindo o seu produto, consumindo a sua ideia, né? A gente fala muito em humanizar hoje e também fala muito em propósito, que a gente gosta de falar que propósito não é somente o objetivo, mas o propósito é como você vai chegar no coração das pessoas. O que é que você veio aqui para fazer? O que é que sua marca, sua empresa vai deixar de benefício para quem recebe? Então, como você vai passar isso de forma humanizada? Muita gente confunde, Giacomelli, a superexposição, e aí eu tenho um cuidado muito grande com isso. Porque a gente não pode se superexpor na rede social, né? Porque as pessoas enjoam. Sim. E é perigoso. Mas humanizar é mostrar que você está ali igual, que sua marca vai chegar a quem consome de uma forma que ela quer, que ela se identifica. Na verdade, a gente tem que mostrar que na rede social, que as pessoas se identificam com você, com sua marca, seus valores. Eu estou fazendo uma mentoria na Realize e eu tenho um método QAQ, que é quem sou eu. Certo. Né? A gente primeiro pensa isso. Quem sou eu? Quais são meus valores? O que é que eu defendo? Quais são minhas bandeiras? Né? O que é que a minha marca quer passar? Qual a missão da minha marca, da minha loja, da minha profissão? Eu, profissional, eu agora estou fazendo psicologia. Eita, vai vir aqui futuramente como psicóloga. Se Deus quiser. É assim, eu como jornalista, como profissional do marketing, o que é que eu quero deixar para as pessoas? Não é só ganhar dinheiro. Certo. Né? Não é só isso, é muito mais. É a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Então, o método QAQ é quem sou eu, aonde eu quero chegar, e aí vem a história do objetivo, e quais os passos eu devo percorrer. Esse é muito importante, porque existem passos errados, não existe uma fórmula mágica no marketing. O marketing digital, especialmente, é sobretudo testes, né? Porque o que funciona para mim pode não funcionar para você. Exatamente. A mesma coisa que funciona numa rede social não funciona na outra, né? Está mudando todos os dias. A gente que trabalha com marketing digital defende muito a questão da constância, de você ter constância nas suas postagens. Por quê?
quem consome o seu conteúdo vai lhe buscar para ver se está atualizado. E aí, de repente, não, faz 3 dias que ela não posta, não vou mais seguir. Mas já existem pesquisas hoje que faz o reverso, que dizem que é interessante você deixar uns dias, passar uns dias sem postar para criar expectativa e curiosidade. E aí como fica a cabeça de quem posta? Todos os dias ou dou essa pausa para sentirem falta de mim? Pois é, aí é aquela coisa que eu falei, teste. Teste. É um conselho muito que eu falo muito e que eu dou para todo mundo. Não vá, não é forma de, não é ingredientes de bolo. Sim, não é receitinha, não é receita, né? Não é receita pronta. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Então teste. Até mesmo em relação a horários, não é verdade? Muitas vezes a gente percebe pessoas que postam mais na parte da manhã, tem alguns que você sente a presença dela mais na parte da noite, nem tanto de manhã e de tarde. Talvez já sejam pessoas que testaram e perceberam que os seus melhores horários são aqueles. Sim. Porque isso também faz parte. Antes eu falo cerca de 2, 3 anos atrás, muitos ditos especialistas em redes sociais surgiam dizendo, aqui está a receita. Todos os dias você acorda com um bom dia, uma mensagem, um Reels. Na parte da tarde você fala alguma coisa, um Reels e alguma postagem. Na parte da noite, e é justamente o que você falou. Não adianta você pegar essa receita de bolo que ele menciona. Talvez para ele seja perfeito, mas para o teu segmento ou para você como pessoa vendendo seu serviço, seu trabalho, pode ser que não sirva de nada. Então tem que testar dentro do seu. Dentro do seu perfil. Né? Não adianta também, Giacomelli, aparece uma trend, aí eu vou fazer todas as trends porque eu quero ganhar engajamento? Não, se não combina com o seu perfil, não faça. Você não precisa estar fazendo, sabe? Sim, trend, engaja sim. Mas se não combina com o seu perfil, o que é que você, será que vai ser muito que você vai ganhar? Ou você vai perder mais? Sabe? Porque muita gente vai dizer, não combina com essa pessoa aí, essa trend. O que é uma trend, para ficar claro para quem está assistindo? Eu já ia citar o exemplo, esses dias teve aquele da Barbie, né? Sim. Que todo mundo ficou, essa é a Barbie, essa é a Barbie. E aí eu vi muita gente no meio da política fazendo e não combinava. E aí não tem o alcance que a gente quer, não tem o engajamento que a gente deseja. Às vezes vira chacota, né? Vai virar um meme. A gente vê aí muitos casos, inclusive políticos aqui do Rio Grande do Norte, que viraram chacota. Porque viraram Barbie numa trend. Aí quando se fala em trend, é o quê? Algo que está em alta? Exatamente, algo que está em alta e aí a rede social fica louca, né? Sim. Fica louca e aí é interessante que você pegue essa trend e coloque de acordo com o seu perfil. E aí o alcance é maior, porque ele vai estar entendendo que tem muita gente interessada naquele assunto. Né? E o importante de colocar o assunto de acordo com o seu perfil é você também ter profissionais que saibam fazer isso. Por exemplo, eu vou pegar uma trend da Barbie para colocar para um psicólogo, mas eu saber transformar aquele entretenimento em informação. Porque tem muita gente que tem receio, por exemplo, no TikTok. Quando a gente fala em TikTok, as pessoas dizem assim, mas eu vou fazer dancinha no TikTok? Não, TikTok não é só dança. Né? Essa semana eu estava vendo uma pesquisa que 33% dos jovens se informam através do TikTok. Eu fiquei assim chocada. É um número expressivo. É um número expressivo. E aí muita gente ainda tem receio de ir ao TikTok. Mas o que é o TikTok para pessoas que não querem dançar? É você transformar o seu conteúdo numa informação com entretenimento, infotenimento. Né? Você pegar a coisa leve e colocar a coisa séria de uma forma que fique equilibrada. E aí a gente já vê muitos profissionais no TikTok. Eu fiquei muito impressionada. E aí, voltando na minha sala de psicologia, tem muita gente jovem, né? 18, 19 anos. Sim. E aí eu perguntei a eles e eu fiquei muito impressionada. Como eles se informam realmente de assuntos muito sérios. E é interessante você falar isso, e você estava falando, e eu me lembrei de uma pessoa que eu sigo lá, ele é um nutricionista, e ele aborda os temas de uma maneira divertida, porém com a informação real. Exato. E aí ele faz tipo assim, vamos supor, muita gente tem medo do carboidrato à noite. Ele aborda isso inicialmente. Depois ele faz uma historinha em que ele vive o personagem carboidrato e depois ele vive o personagem do sistema todo, sabe? E aí ele vai e chega lá como se fosse um diálogo. Oi, tudo bem? Eu sou o carboidrato, agora são 10 da noite, será que você pode me receber? E no caso ele está falando com o estômago ali, sabe? Aí o cara, vivendo o personagem do estômago também, ele pega e vai dando as informações. Sim. Olha,
Essa hora, 10 da noite, você já não é tão bem-vindo, mas deixa eu ver como foi o meu dia, para saber se você pode entrar ou não. E é justamente ele dando esse tipo de informação nesse diálogo que ele está falando, se ingerir carboidrato é realmente interessante ou existem horas, momentos certos. Porque você sabe que hoje em dia tem um mundo de pessoas que odeiam carboidrato à noite porque acredita que carboidrato faz mal. Eu já tive diversos profissionais da nutrição aqui e a gente viu que não, carboidrato inclusive é necessário no seu dia a dia. Apenas é importante que se tenha ali aquelas orientações profissionais. E eu acho muito legal o que ele faz lá, porque fica fácil de você entender esse diálogozinho, ele faz isso com músculo. Olha, eu sou o senhor músculo, está na hora de você beber mais água porque eu estou precisando ficar um pouquinho mais molhado aqui dentro. Aí o cara vai, então eu vou beber água. Olha, eu sou a água chegando. Sabe? Fica muito divertido. É isso que você fala. É algo divertido, mas não é também uma bizarrice. Não é você fazer dança tola, não é você ser um bobo ali na frente. Exatamente. Perfeito esse seu exemplo. E, inclusive, nesse seu exemplo, ele já colocou outra coisa que é importante, que é a narrativa. Você vê que ele conta uma história. Sim. Né? E as pessoas se conectam com histórias, as pessoas se identificam com histórias. A gente para ouvir histórias. E aí, quando ele conta a historinha do movimento, né? Do nosso organismo, a gente para realmente para entender, porque nós somos curiosos por histórias. Você veja que interessante, ele conta uma história de forma leve para um assunto importante e a gente vai fixar a informação. Totalmente diferente se viesse uma arte fria, aí eu já vou entrar, uma arte com vários textos imensos. Chato, as pessoas nem querem ler, né? Ih, lá vem textão, vou embora. A gente passa. É verdade. Eu faço muito isso. A não ser que seja algo que logo nas 2 primeiras linhas me chame demais a atenção, que aí eu tento, tá bom, deixa eu ver isso aqui, porque isso me pareceu interessante. Mas se não for assim, vou ler nada, tô fora. A cereja do bolo em 2 momentos, você falou, a narrativa construída por ele, nesse exemplo que você deu, que a gente tem que contar histórias, e se você for ver, prestar atenção em grandes marcas, em grandes nomes, se você for analisar a comunicação deles, a gente percebe que eles contam histórias. É verdade. Né? Eles contam histórias para que no nosso imaginário a gente consiga se identificar e se ver naquele lugar, né? E se imaginar dentro da história. E a questão da legenda, do título que você vai fazer, tem que ser realmente importante, interessante, chamativo as 2 primeiras linhas, se quer para a pessoa consumir o resto. Aquela coisa de, porque tem que ser legenda curta. Não existe. Tem que ser uma legenda interessante. Se eu faço uma legenda com as 2 primeiras frases, que você vai chamar a atenção, eu quero ler, você vai ler. Né? E a gente tem que falar para quem quer nos ouvir. Ninguém vai ler aquele texto se a gente não estiver interessado naquele assunto. Então você tem que falar para quem quer lhe ouvir. E aí você tem que saber falar para quem quer lhe ouvir. E esse saber falar, eu acho que é uma grande dificuldade de muitos. Muitos. E aí a necessidade de se ter profissionais que entram para dar esse suporte justamente nessa dor aí, nessa dificuldade. Exato. Né? Você falou aí da questão de uma postagem fria. Eu vou pedir para você manter o raciocínio sobre esse ponto, postagem fria, mas antes da gente abordar ele especificamente, eu quero voltar em um outro ponto que você falou um pouquinho antes de chegar na parte da postagem fria, que foi engajamento. Eu percebo que muita gente às vezes tem engajamento, pessoas que eu conheço, e que acreditam que não são engajadas. Será que é porque não entendem o que é o engajamento? Então, essa é uma pergunta para você. Como que você define engajamento nas redes sociais? Certamente a pessoa não tem essa informação certa, né, Giacomelli? E para você ver, as próprias plataformas nos dão esses números, essas métricas. Elas são muito específicas nisso, né? O engajamento nada mais é do que as pessoas estão querendo consumir o que você está falando e estão ali falando com você. Sim. Estão querendo conversar com você. E rede social não é televisão que a gente consome. Embora a gente saiba que a televisão hoje está muito, né, nesse bate-bola com a rede social, e eu acho fantástico. Mas se a gente está na rede social e quer conversar com determinado profissional ou empresa, é bom que tenha o retorno. Se eu falo com você e você não me responde, eu não vou mais falar com você, né? Por isso a importância da gestão de respostas. E aí tem muita gente que acha, a gestão de resposta é só botar um coraçãozinho. Quando a pessoa fala comigo, não é. Você tem que primeiro fazer uma gestão de resposta para saber o que você vai responder para determinadas perguntas e aí e passar a responder. Essa gestão de resposta aumenta muito o seu engajamento, porque as pessoas vão ver que você está ali trocando. As pessoas vão ver que não é um Instagram frio que está ali só mandando informação para as pessoas consumirem, tchau. Vão saber que a pessoa está ali para conversar com você e bater bola.
A gente percebe muito isso na Netflix, no iFood e algumas outras empresas. A Netflix, se a pessoa for lá e fizer uma pergunta, Netflix, eu não gostei dessa série, tô triste. Eles vão e respondem, que pena que eu te indiquei essa que te fez mal. Peraí, vou tentar descobrir o seu gosto. Sabe, eles conversam, eles interagem, exato. Aí as pessoas dão logo um print, olha, a Netflix respondeu, olha isso e aquilo aconteceu. Se sente prestigiado, né? Exato. Ontem eu estava vendo uma empresa de internet a nível nacional, em que ela respondia apenas os elogios, mas todas as críticas que tinham lá passavam em branco. Então, assim, você via que tinha um elogio, a empresa respondia. Logo abaixo era uma crítica, não tinha resposta. Aí mais embaixo era outro elogio, a empresa respondia. É importante nessa gestão de respostas dar atenção a ambos os lados, quando é elogiado, ok, se posicione, mas quando é criticado também? Sim, não é só importante, é fundamental que haja essa resposta. Fundamental porque a pessoa, como você disse aí, fica feliz, está se sentindo prestigiada, ele está me respondendo. Por que não responder uma crítica? Por que você não defender os seus valores, ou se estava errado, pedir desculpa, ou dizer que vai organizar, que vai consertar, sabe? Pelo contrário, eu acredito que quando você responde uma crítica, você tem um potencial enorme de você reverter aquela pessoa ao seu favor. Então é importante se posicionar, responder e defender o seu ponto, não é também fazer respostas apenas para agradar a pessoa que está do outro lado. É você pôr a sua importância e o seu posicionamento ali. Exatamente. E aí você com certeza você vai trazer essa pessoa para o seu lado. Você falou aí, Joyce, que as ferramentas sociais, elas entregam métricas para a gente, né? Independente se você está usando profissionalmente ou no seu dia a dia apenas para ficar postando. Aqui é um exemplo disso, né? Eu tenho aqui essa imagem, o Instagram aqui está mostrando muitas informações aqui. Mas aí eu te pergunto, quais dessas informações são importantes da gente analisar? Gente que eu falo, empresas, mas também pessoas do dia a dia que apenas usam o Instagram, querem compartilhar, querem se divertir. Porque a gente sabe que nem todo mundo quer usar a ferramenta para fazer dinheiro, para vender alguma coisa. Tem gente que apenas quer se divertir mesmo, quer postar seu dia a dia, compartilhar algo. O que é importante observar nisso aqui, nesses insights que o Instagram traz para a gente? Veja, Giacomello, eu sou a louca das métricas, né? Eu fico sempre olhando, porque volta àquela frase que eu falei, a gente tem que falar para quem quer ouvir a gente, né? Então, nessas métricas aí, você pode ter a informação de se é homem ou se é mulher que está falando com você, e aí, dependendo de quem seja, você vai poder mudar a sua mensagem, a idade de quem está falando com você, porque a gente sabe que a linguagem é diferente para pessoas jovens, pessoas com mais experiência, né? A linguagem, o horário de postar, você tem aí também, né? E o mais importante, para marcas, pessoas, políticos que estão na rede social, você também tem como acompanhar quantas pessoas deixou de lhe seguir em determinado dia, né? Se você percebe que 10 pessoas deixaram de lhe seguir ontem, por exemplo, vamos citar um exemplo, 10 pessoas deixaram de me seguir ontem, qual foi a postagem que eu fiz ontem? Essa postagem pode ter sido o motivo. Essa postagem pode ter sido o gatilho para as pessoas deixar de lhe seguir. Sim. E é importante, assim, aí eu faço uma postagem que é uma tagzinha. Em outro dia eu fiz que é um Reels, em outro dia um carrossel. E aí eu vou observar o formato que as pessoas estão consumindo mais ou que estão deixando de seguir. Ou seja, aquele que teve mais interação, mais pessoas vendo, compartilhando, curtindo ou conversando com você, é um sinal de que você deve apostar mais naquilo. É um sinal que você deve apostar mais, especialmente a gente também pode requintar informações e assuntos. Às vezes eu faço uma postagem há uns 3 meses que eu vi que deu bom, que foi legal o alcance, o engajamento das pessoas, e aí eu observo nessas métricas se realmente foi, e aí eu posso repetir a postagem em outro formato. Até porque a reputação é feita da repetição, é criada com a repetição. Não deixem de trazer assuntos que foram importantes. Eu vou repetir o mesmo assunto, tragam. Às vezes uma fala repetida várias vezes é melhor do que vários discursos, né? Um discurso repetido e batido várias vezes é melhor do que vários soltos que não alcançam ninguém. Então tragam em formatos diferentes e isso você consegue ver nas métricas. Se aquele assunto foi bacana, se as pessoas gostaram, você traz de outra forma. Eu falei aqui na abertura do programa sobre várias redes sociais e se era importante a gente estar em todas elas. Por exemplo, se a pessoa está no Instagram, mas ainda não está no TikTok, ou não está no YouTube, ou não está, seja lá no qual, BeReal, ou todas as outras que vão aparecendo, Twitter.
É importante estar em todas essas ferramentas ou essa aqui eu já estou crescendo, então é nessa que eu vou ficar? É importante, dependendo do seu perfil, do que é que você quer passar. A gente sabe que cada plataforma tem um formato, tem o público que tem o alcance necessário. A gente sabe que o YouTube, por exemplo, são vídeos maiores. Normalmente você vê o Instagram, aí uma coisinha curta, uma imagem bacana, um vídeo curto. Mas eu quero saber mais disso. Vai lá no meu YouTube que tem mais. Quem entra no YouTube sabe que vai consumir alguns minutos, né? Então só vai para lá quem realmente está interessado em parar um tempo e assistir. Já no Instagram é uma coisa mais instantânea, né? Já está dizendo, uma coisa mais rápida. TikTok, a mesma coisa. Então, aí a gente encontra muitos problemas, Giacomelli, de equipe. Se você tem uma equipe pequena, é melhor você ter 2 redes sociais bem feitas do que 5 mal feitas. Porque a gente sabe que cada um é um formato diferente. Então, eu não vou fazer o mesmo conteúdo que eu faço para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, para o TikTok. Às vezes tem gente que faz porque tem uma equipe. Boa. Né? A gente percebe muito isso, por exemplo, no meu caso, da comunicação, rádio e TV. No momento eu estou só em TV, mas quando eu estava em rádio e TV, algumas mídias que chegavam com linguagem para o rádio era enviada do mesmo jeito para fazer na TV. E aí às vezes eu estava olhando o texto e eu ia olhar e tinha assim, essa, vem aqui na loja agora, sabe? E fica aquela questão um tanto curiosa, né? Fica aqui, vem aqui agora, por exemplo, mas eu não estou na loja. Eu vou ler um texto como esse e falo, vem aqui agora, na loja tal, não é verdade? E aí essa loja tal não é aqui onde eu estou falando, tá? E aí falta, como é, galera? Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa aqui, tá? Já fui informado que eu preciso dar uma pausa, e eu volto na sequência com mais do seu jeito. Fica por aí. Muito bem, estamos de volta com o programa do Seu Jeito. Para quem estava nos acompanhando, percebeu aí que eu fiquei sem fala, aqui sem voz, no finalzinho do bloco anterior. Naquele momento eu explicava que algumas agências de publicidade acabam não tendo cuidado de trazer a mídia de acordo com o perfil do programa que vai ser colocado aquela propaganda, aquele texto. E eu dei o exemplo de que quando eu estava trabalhando em rádio e também em TV ao mesmo tempo, muitas vezes o texto que chegava lá para a rádio acabava indo igualzinho, sem mudar nada para a TV, e ficava uma comunicação estranha, porque enquanto na rádio você ia dizer, vem agora mesmo aqui na loja, era um flash comercial, vamos supor, vem aqui na loja, eu estava na loja como locutor fazendo aquele flash em loco, e aquele mesmo texto chegava na TV, tá? E era tipo assim, imagina que eu estou falando com você, olha, você que está me assistindo, vem agora aqui na loja. Poxa, mas eu não estou na loja, né? Eu estou aqui no programa, no cenário da TV. Então faltava esse cuidado de fazer essa adaptação de veículos diferentes. Naquele texto daquele momento era importante falar, vem aqui na loja, porque eu estava na loja fazendo um flash comercial ao vivo direto da loja. Mas se eu estou num programa de TV, não é? Pelo menos dizer, dê um pulinho na loja que fica ali na rua tal, ou outra estratégia, claro, mas não dizer, vem aqui na loja, porque eu não estou na loja. Eu via que às vezes acontecia isso, e nós é que acabávamos, por conta própria, não, isso está errado, eu vou derrubar isso aqui, vou refazer essa parte, vou tentar mudar isso, para ficar dentro daquilo que a loja está desejando, né, em relação à sua mídia, o seu texto. Então isso eu falava no bloco anterior, quando eu acabei ficando sem áudio, e agora a gente retoma aqui com o áudio já explicado esse silêncio que vocês assistiram no bloco anterior, tá? Então agora vocês estão interagindo aí do que eu falei naquele momento em que fiquei sem voz. Retomando aqui o nosso bate-papo, mas antes deixa eu trazer a participação lá do YouTube. Tem o Bom Dia do Nazareno, que está ali com a gente. Obrigado, Nazareno, pela sua interação junto com a gente. E tem o Paulo Henrique Silva, que ele diz o seguinte... Está aí a participação do Paulo Henrique. Bom dia, acompanhando aqui de Coroatá, no Maranhão. Inclusive, Coroatá, no Maranhão, é para onde você em breve estará indo, não é isso? Exatamente, inclusive a convite de Paulo. Paulo, muito obrigada pela audiência e obrigada também pelo convite. Se Deus quiser, estarei em Coroatá na próxima semana. Olha, vocês vão ter uma excelente profissional aí nesse trabalho. Acredito que seja um trabalho que vocês estão indo fazer. Sim. Né? Então... acredito eu que vocês vão estar muito bem assessorados
pela Joyce, que tem uma história de sucesso muito grande aqui na cidade e na região, principalmente no marketing político, eleitoral, tá? É importante esse auxílio que vocês vão ter da Joyce. Já desejo sucesso desde já. Muito obrigada, Giacomelli. Ficou tudo parecido Xuxa, né? Desejo sucesso desde já. Giacomelli, interessante. Eu vou só puxar a sardinha aqui para os assessores de imprensa, para os jornalistas. Essa coisa do formato, né? Acontece muito quando é a história da equipe. E isso, infelizmente, ainda acontece muito na comunicação. Profissionais sobrecarregados, né? E aí, muitas vezes, não tem como fazer. E na rede social a gente percebe muito com relação aos formatos. Aí eu vou falar numa linguagem bem popular. Hoje em dia a rede social é a gravação em pé. Em pé. Né? E tem muita gente que ainda faz deitado. E aí o alcance, o Instagram pelo menos quebra o alcance. Ele diminui o alcance, a entrega. Justamente quando porque os formatos, exato, quando os formatos não estão compatíveis com a rede social. Eu mesmo sou um desses, que quando eu vou assistir algum Reels, alguma informação, que a pessoa começa assim e depois vira, eu não viro meu celular para acompanhar nem nada, eu saio logo fora. Exatamente, é a facilidade. A facilidade, você quer abrir e olhar, pronto, sem precisar de link, sem precisar de nada, né? É verdade, é desse jeito, e as pessoas têm que estar atentas a tudo isso. Essas informaçõezinhas pormenores, claro que não vão ser ditas lá, olha, a pessoa deixou de te assistir porque você pôs o celular e gravou de lado. Mas é aquilo que você falou no bloco anterior. Se a partir daquele momento você notou o engajamento diminuiu, é porque algo daquele vídeo ali, aí você vai fazer, poxa, mas o que tem de diferente desse vídeo para esses outros que eu fiz e foi bem? Ah, esses outros eu fiquei em pé, esse aqui eu deitei. É verdade. É aquele momento que você analisa. Inclusive nas métricas de vídeos, a gente tem até quantos segundos reteve a atenção do público. Né? Então você vai observar o que foi que reteve, né? O que foi que reteu a atenção do público? Naqueles segundos principais, o que foi que eu falei? Então você vai investir naquele formato, naquele discurso, né? Que normalmente é o que, quem, onde, quando e por quê, que a gente sabe que é o lead de jornalismo, né? Você tem que ser direto nos 3 primeiros segundos e dizer a informação, e aí quem está interessado vai assistir o resto. Mas os primeiros segundos você tem que ser direto, dizer logo a sua informação, para que você veio. Antes tinha uma posição diferente, né? Eu lembro que as pessoas ficavam enrolando para entregar algo lá no fim. Fazendo uma expectativa. Isso, né? Hoje não é bem desse jeito, né? Hoje inverteu, você já traz direto o que você vai falar ali naquele vídeo e se a pessoa for gostar, pode ter certeza que ela fica. Eu fico. Sim. Quando eu vejo que é um assunto interessante, eu fico, seja em leitura, seja em postagem de carrossel, eu arrasto para ver os 10, 12 que tiver por ali. Acho que aumentou, né? Sim. Eram 10, subiu esse número. Ou seja, no Reels, eu fico assistindo. Às vezes, em outras redes sociais tem mais de 3, 4, 5, 6 minutos, mas se eu estiver gostando, eu vou acompanhando até o final. Sim, mas normalmente porque ele chamou a atenção lá no início, né? Exatamente, porque no começo me chamou a atenção, me cativou. E aí, quando você vai fazer o roteiro do seu vídeo, você tem que observar isso. O que é que eu quero dizer logo, para chamar logo a atenção do público, para ele ficar aqui prestando atenção no que eu vou falar. Então, no início você fala logo a que você veio, depois você conta uma história. Você prossegue na sua história. E cuidado com as enganações dos gurus falsos na internet. Tem muito, né, Giacomelli? Hoje em dia com a história da receita. Não tire do meu celular agora, você vai ganhar R$2.000 por dia fazendo o que eu vou te mostrar agora. Puxa vida, eu tenho raiva disso, viu? Teve uns dias aí que tava uma trend que era uma história de uma nota de esclarecimento, né? Esse é patético. A pessoa coloca lá... Não adianta, não vou tirar do meu story o meu desabafo, não sei o que, nota de esclarecimento. Que é uma maneira de, poxa, o que será que ele falou lá? Aguçar a curiosidade, porque nós somos curiosos. Falou, somos curiosos, né? Então a pessoa vai lá e coloca, faz um texto dizendo, não vou apagar nada do que eu falei lá no meu story. Aí os curiosos tudo correm para ver o que foi que ele falou no story. Mas nada mais, nada menos do que uma estratégia para tentar fazer o povo ir assistir os stories e engajar por ali também. Nós somos curiosos e o brasileiro gosta de fofoca, né? E aí nem sempre... É o povo fofoqueiro? E nem sempre isso é interessante, né? Nem sempre isso é interessante, né? É aquela coisa que eu falei. Se combina com o seu perfil, vá. Se não combina, não vá. Eu tenho alguns clientes que não combinam de forma alguma, não tem como fazer, então não faz. Já tem outros que combinam, né? A gente falava no intervalo de uma prefeita que desceu de rapel. De tirolesa. De tirolesa, não foi? Se eu não me engano, é no Maranhão. Certamente aquilo faz parte do perfil dela. Outras não farão, né? Não vá você que é sério, que é, né? Aquela coisa...
um comportamento mais tradicional, tentar fazer, certo? Eu vi esse vídeo da prefeita e fui olhar a rede social dela e vi que ela realmente nessa coisa mais jovem, mais descolada, né? Que não era um personagem que ela estava fazendo ali. Era o jeito dela. Então a comunicação dela foi feliz e se combina com a cidade, com o momento que a cidade está vivendo também, porque tem que observar isso, né? Se está passando por um momento difícil, não vai fazer aquelas pirotecnias. É verdade. Mas se tá no momento certo, faz. Joyce, para a gente caminhar aqui para a finalização desse nosso bate-papo, que eu sei que é um assunto tão gostoso que a gente levaria o programa inteiro aqui conversando sobre isso. Mas a gente falou aí de pontos que eu posso entender como erros de estratégia por parte de pessoas que vão postar. Quais são os principais erros que devem ser evitados então? Olha, Giacomelli, a gente falava anteriormente que a questão de não postar todos os dias, aí você vai fazer um teste, né, na sua rede social. Se o seu público consome a sua mensagem todo dia, você não ter frequência é um erro, né? Você colocar imagens ruins é outro erro. Embora a gente perceba, Giacomelli, e aí lá vem eu de novo para os testes. São testes que eu venho fazendo, tá, gente? Eu fiz testes com vídeo muito elaborado, e agora estou fazendo teste com vídeos menos elaborados e estou vendo que está tendo um bom alcance e uma boa entrega. As pessoas estão consumindo mais os vídeos mais reais, mais simples, né? Como se fosse realmente aquela pessoa que está ali fazendo naquela hora. Então você também pode fazer esse teste. Mas é importante que você tenha boas imagens. É importante que você tenha áudios bons. Se você vai gravar um vídeo, se você coloca um áudio com ruído, as pessoas não ficam, né? É importante que você tenha uma legenda bacana, objetiva. Se for grande a legenda, que seja contando uma história, né? É importante você conversar. Eu acho que o principal erro da rede social é você não conversar com a sua audiência. É você não dar um retorno para as pessoas que falam com você e que querem ali trocar, bater bola com você, sabe? É o principal erro, porque a rede social, como eu falei, não é televisão, é conexão. E pessoas se conectam com pessoas. Vou repetir essa fala. Pessoas se conectam com pessoas. Comunicação é feita com pessoas. Os números são importantes para a gente entender o que é que a comunicação está querendo, o que é que as pessoas estão querendo, e para a gente formatar estratégias para chegar da forma certa, para levar a mensagem certa, da forma correta, no formato correto. Mas nós estamos aqui conversando com pessoas. Então a gente tem que passar essa coisa da humanização. Esquecer, vou falar das tags frias, outro erro, que a gente percebe muito, que você faz da sua rede social um calendário. Dia de tal coisa, dia de tal coisa, só aquelas coisas frias, aquelas artes frias. Se esse dia não conversa com você, não faça. Vai esfriar seu engajamento. Vai esfriar seu engajamento, ninguém se interessa. Sabe o que eu percebo muito? Dia da mulher. Né? Aí teve muita gente que fez uma arte fria, Feliz Dia da Mulher. Poxa, você não tem nenhuma mulher do seu lado para você botar um vídeo legal, contar uma história bacana de mulheres de superação, de desafios. Dia das Mães, tem gente que bota lá, Feliz Dia das Mães. Como assim? Sabe? É trazer histórias, é trazer gente, é trazer o real para a rede social. Então, o principal erro, não conversar com o seu público. Converse com o seu público. Tá legal. Joyce, muito obrigado pela presença. Já fica o pré-convite para você retornar futuramente, a gente dá mais segmento nesse assunto, nessa conversa. Eu sei que tem muito para render ainda em relação a essa temática e esses subpontos dentro dessa temática. Desejo todo sucesso para você, que tenha uma boa viagem de ida e volta, que dê tudo certo lá junto ao Paulo Henrique Silva. Obrigado mais uma vez, tá, pela atenção e audiência aí do outro lado, direto do Maranhão, acompanhando a gente via YouTube. Seja bem-vindo, tá, nessa audiência. E até uma próxima, minha querida. Boa semana para você e um beijão para tua mãe que está aí na recepção. Sim, tá sim. Eu que agradeço o convite e só chamar que eu venho para a gente falar que é um assunto que eu amo de paixão e que acho que as pessoas têm sim que ter informação sobre isso. E principalmente quando é informação de qualidade. Isso o nosso programa faz todos os dias para você, com os melhores convidados ao vivo aqui no nosso programa. Eu vou a um breve intervalo comercial agora e volto na sequência com mais do seu jeito.